Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Meninos Eu Vi, podcast criado, roteirizado e apresentado por mim, Rodrigo James, para falar sobre cinema, séries e te oferecer uma curadoria do que assistir em meio a tanto conteúdo que nos é oferecido todos os dias. O Meninos Eu Vi tem episódios inéditos todas as semanas, com críticas e dicas do que assistir e de como estas obras interferem nas nossas vidas. Sigam esse podcast nos principais agregadores do mercado: Spotify, Apple, Deezer, Amazon, YouTube, e marquem para serem avisados dos novos episódios. Curtam, comentem, espalhem a palavra deste podcast por aí. Para falar comigo, usem a caixa de comentários do Spotify ou me mandem uma mensagem diretamente através do site da minha produtora, o cotonizio.com.br, cotonizio com C e S, através das minhas social medias, @Rodrigo James no X, no Threads, no Instagram ou no Blue Sky, ou através do YouTube. Comentem aí embaixo no YouTube caso vocês estejam ouvindo este episódio por essa plataforma. Por fim, eu não posso deixar de reforçar o convite para vocês seguirem a minha newsletter chamada Mala, com notícias, críticas e uma curadoria de cultura pop e entretenimento que eu solto todas as sextas-feiras para os e-mails cadastrados. E considerem também serem apoiadores pagos, para fortalecer a criação de conteúdo feita de forma independente. A Mala fica no malanewsletter.substack.com, ou se vocês preferirem, acessem aí as minhas redes sociais que vocês encontram o link dela por lá. Hoje vamos falar de um filme de Barry Levinson com Robert De Niro e que fala sobre a máfia. Não estamos falando de um filme da década de 90. É The Autonites, Máfia e Poder. Where do I start? You're going down a very dangerous road. We ain't been down dangerous roads before. But that's the risk you take. Me, I take that but you're risk. not where I am. I give to charities, I pay my taxes. Let's remember something. I put you where you are today. It's because of me. Mr. Good Citizen, you want to be like them? Come on, you ain't like them. They own this country. They're bigger gangsters than we ever could be. All of a sudden you want to be half in, half out, half a racketeer? You can't have it both ways. You're either in or you're out. Eu brinquei que não estamos falando sobre um filme da década de 90, porque se você juntar todos esses assuntos e incluir aí o roteirista Nicholas Pileggi, parece um filme egresso direto da década de 90 para os nossos cinemas. Década de 90 bastante pródiga em filmes sobre a máfia, em especial aí a gente pode citar Bugsy, a gente pode citar Os Bons Companheiros, filmes que têm esses três envolvidos de uma forma ou de outra. Barry Levinson, se você não tá ligando o nome à pessoa, é o diretor de Bugsy, e na verdade ele tem uma sequência ali entre a década de 80 e 90 que é impressionante. Ele emendou Bom Dia Vietnã, Rain Man, Avalon, Bugsy, A Revolta dos Brinquedos, depois teve Assédio Sexual, tudo ali num espaço de 6 anos. Antes disso ele tinha feito O Enigma da Pirâmide, que foi mais ou menos quando ele apareceu para o grande público. Enfim, é um cara que sempre que o nome dele aparece nos créditos, eu paro para prestar atenção, mas eu reconheço que as gerações mais novas talvez não façam isso, porque ele é um cara que, vamos colocar assim, nesse século, ele não tem muitos filmes que você vai se lembrar. The Jury, por exemplo, eu tô dando uma olhada aqui nos filmes que o Barry Levinson fez neste século. Tem Você Não Conhece Jack, tem Rock em Cabul, todos filmes menores, feitos às vezes para TV, feito direto para streaming, mas não é mais aquele Barry Levinson que dessa sequência que eu citei para vocês. Ele se perdeu? Ele cansou? Ele não entendeu como o cinema é feito hoje? Acho que um pouco disso tudo. E também, nos últimos tempos, ele até tem dirigido bastante coisa na TV. Ele dirigiu 2 episódios daquela série Dope Sick, que é uma série muito boa. Dirigiu 2 episódios de The Calling em 2022.
E por aí vai, até chegar nesse The Alton Knights que eu vou falar um pouco para vocês. O Nicholas Pileggi é mais ou menos a mesma história, é o cara que fez o roteiro de Cassino, é o cara que fez o roteiro de Os Bons Companheiros. Então só por esses dois filmes, a gente para e pensa, Nicholas Pileggi fazendo o roteiro de um filme sobre a máfia ou de assuntos relacionados à máfia, dá pra gente parar e prestar atenção. E o que dizer de Robert De Niro, não é mesmo? Talvez esse sim seja o maior motivo pra gente assistir o The Alton Knights. The Alton Knights, que é um filme que eu já tinha ouvido falar, mas quando ele foi entrar em cartaz, eu fui buscar um pouco a história dele e me lembrei que era aquele filme que eu já tinha ouvido falar, em que o Robert De Niro interpreta dois papéis, dois mafiosos. A história do filme, vamos então à história de The Alton Knights? A história de The Alton Knights é uma daquelas disputas pelo submundo do crime, pela máfia em Nova York, entre o Frank Costello e o Vito Genovese, os dois papéis interpretados pelo Robert De Niro. Melhores amigos na infância, os dois cresceram juntos vindo de famílias italo-americanas. No passado, um deles, o Vito Genovese, acabou cometendo alguns crimes e foi obrigado a sair do país. Esse passado que eu tô falando é lá a década de 20, vai antes disso um pouco. Foi obrigado a sair do país para não ser preso, para não ser processado e ficou décadas lá fora, incluindo aí um período que envolveu a Segunda Guerra Mundial. Ele não pôde voltar para os Estados Unidos nesse período da Segunda Guerra Mundial, acabou voltando depois. E quando ele saiu, ele deixou todos os negócios dele. Quando eu digo negócios, são sim negócios escusos envolvendo a máfia, com o outro personagem, que é o Frank Costello, que esse sim prosperou, se tornou o mafioso dos mafiosos, o capo de tutti capi, eu adoro essa expressão, não poderia deixar de usá-la aqui, se tornou o capo de tutti capi da máfia, o chefão da máfia, não só em Nova York, mas uma espécie de chefão nacional da máfia. E guardem essa palavrinha nacional, porque tem a ver com a história do filme. E aí, quando os dois voltam, eles se reencontram, o Vito querendo reassumir os negócios que ele havia passado pro Frank, mas o Frank ficou meio relutante, e quando o Vito estava na Europa, ele começou a se envolver com tráfico de drogas, trouxe isso então para os Estados Unidos, o Frank ficou meio reticente, porque eles viviam ali numa certa paz mafiosa, digamos assim, com negócios que não envolviam tráfico de drogas. Ele mesmo tem uma cena entre os dois muito legal, que ele fala pro Vito, mas se você for pego com isso é 30 anos de cadeia, e se a gente for pego com os negócios que a gente faz é só molhar a mão ali da polícia, que nada mais acontece, coisa que a gente tá acostumado a fazer. E os dois acabam entrando nesse embate, e na verdade o filme começa com uma tentativa de assassinato do Frank pelo Vito, que chegou num momento ali que não tinha mais jeito, manda matar o amigo de infância para poder assumir todos os negócios. Essa é a trama principal de The Alton Knights. Por que chama The Alton Knights? Porque Alton Knights era o clube, a boate, um daqueles clubes da década de 20, coisas do tipo, que os dois se encontravam, onde eles cresceram, onde eles prosperaram lá na década de 20. O clube tá meio decadente, ou acho que até tá fechado nos dias de hoje. Os dias de hoje, que são ali em 1950, década de 50, o clube tá fechado, tá meio decadente, existem outros lugares, mas eles continuam ali naquela mesma vizinhança. História clássica de um filme de máfia, não é isso? Então, atualmente, eles são concorrentes, o Costello e o Genovese possuem temperamentos e ideias bem diferentes de como administrar seus negócios. Enquanto Frank Costello é benevolente e busca uma vida diferente apesar de seus esquemas fraudulentos, Vito Genovese é o típico gangster de pavio curto que confia em poucos. Uma série de desconfianças, traições e ciúmes mesquinhos distanciaram os dois e agora os coloca diante de caminhos perigosos que transformará a máfia para sempre. E essa é a história do filme, esse é o cerne da história. Alguns acontecimentos reais, eu não vou contar aqui para vocês, porque apesar de ser história real, não é uma história tão conhecida assim, então vale a pena você se inteirar dessa história no filme. Mas são acontecimentos que mostram que a máfia era uma coisa
de âmbito nacional, não era uma coisa só local ali da polícia de Nova York ou da polícia de determinada cidade, era uma coisa de âmbito nacional e esses determinados acontecimentos acabam chamando a atenção do FBI, do governo federal, que volta seus olhos para essas questões relacionadas à máfia e muda para sempre toda a relação da polícia, da lei com os mafiosos, com a máfia e com tudo o que eles fazem. Pronto, contei toda a história, lógico, deixando muita coisa aí no meio para vocês assistirem e se divertirem com o filme. Divertirem, essa é uma palavra curiosa pra gente falar em The Out Tonight. Eu já falei de todo o pedigree aqui, mas será que realmente precisamos de mais um filme de máfia? Na semana passada eu falei aqui pra vocês do Código Preto, que era um filme de espionagem, e eu usei exatamente essa frase. Será que precisamos de mais um filme de espionagem? No caso do Código Preto, sim, porque era um filme muito bem escrito, muito bem dirigido, muito bem interpretado, e eu comprei 100% daquela história. Aqui, a coisa já não funciona tão bem. Não é exatamente um filme ruim. E eu acho que esse filme exemplifica muito bem um momento do cinema que a gente vive e que eu acho que hoje a grande maioria da crítica, do público, as pessoas não aceitam que um filme seja 3 estrelas, que um filme seja aquele filme mediano que te diverte e que não vai te levar a lugar nenhum, não vai deixar nenhuma marca, mas que enquanto você tá ali no cinema, você vai se divertir. A grande maioria das pessoas, dos estudiosos de cinema, da crítica de cinema, parece que não consegue se divertir, parece que não consegue simplesmente relaxar e curtir um filme como esse sem se preocupar com outras coisas. Aquela velha história que eu sempre falo aqui pra vocês, de comprar a sua pipoquinha, o seu refrigerante, o suco, o seu chocolatezinho, e sentar ali na sala de cinema e ficar 2 horas, esse filme tem 2 horas e 3, ficar ali 2 horas entregue àquela história que tá sendo contada e não exigir nada mais do que isso. Se você for desse tipo, você vai se divertir com The Out Tonight. Se você procurar um algo mais, você não vai encontrar esse algo mais, porque ao contrário do Código Preto que eu falei pra vocês lá atrás, que é sim um filme que traz um algo mais, que traz uma discussão, esse The Out Tonight é só mais um filme da máfia. E esse subgênero, filmes da máfia, esse subgênero de thriller, de filme policial, de seja lá o que for, é um subgênero que eu sei que agrada muita gente. Desde lá de Poderoso Chefão, existe todo esse subgênero de filmes da máfia, e muita gente, só de falar que é um filme da máfia, compra a ideia e vai atrás. Mas a verdade é que existem filmes de máfia e existem filmes de máfia. E quando eu falo filmes, eu tô incluindo aqui séries, tá? Porque eu vou incluir, claro, Os Sopranos no meio desse audiovisual da máfia. Vamos colocar dessa forma. Os Sopranos é uma das melhores coisas sobre a máfia já feitas e eu comparo tranquilamente a esses clássicos que a gente conhece. Bons Companheiros, Poderoso Chefão, sim, eu tô comparando aqui Os Sopranos a Poderoso Chefão. Então dá pra gente dizer que esse sim é só mais um filme de máfia. Eu me entreti, eu comprei a história, não exigi muito do filme e ele acabou me divertindo. Eu tenho um parâmetro que é o famoso parâmetro do relógio, né? Se eu olho muito no relógio para saber que horas são, é porque eu tô incomodado com aquele filme, eu quero que ele acabe, eu quero ir embora. Eu não olhei no relógio em momento algum, por quê? Aí sim, acho que entra o trabalho do Barry Levinson, do Nick Pileggi, de roteiro, de não deixar a peteca cair. Mas, de novo, não é um filme que vai te trazer nada de diferente, a não ser que você seja, claro, e eu acho que todos nós somos, um fã do Robert De Niro. Porque o Robert De Niro, interpretando esses 2 papéis, é realmente de tirar o chapéu. Eu não me lembro dele interpretar 2 papéis no mesmo filme, não dessa forma, contracenando com ele mesmo, e eu tava lendo aqui uma matéria dele falando como foi feito, e sim, foi feito daquela forma,
forma. As cenas, são poucas cenas entre os dois, vai? Mas sim, tem aquelas cenas deles sentados em um restaurante, conversando um com o outro. Então foi sim, tinha um outro ator. Enquanto o plano estava fechado no Frank, o outro ator de costas, aquela coisa clássica de um mesmo ator interpretando dois personagens. E sim, as cenas dos dois juntos são muito bem feitas. A gente tem, claro, muita técnica hoje de inteligência artificial. Atenção você que acha que a inteligência artificial não pode ser usada no cinema, tá? Isso tudo faz parte. Para um filme como esse, claro que existem ferramentas de inteligência artificial ajudando a construção dessas cenas para que o filme se torne mais palatável, para que ele seja possível de ser feito. No passado era muito difícil você colocar o mesmo ator interpretando dois papéis e fazendo os dois papéis ali. Hoje tem uma cena em particular no início do filme que eu acho que é o primeiro momento em que os dois se encontram, que eu fiquei prestando atenção e eu achei fascinante. Ele não parecia em momento algum que era o mesmo ator. E o Robert De Niro, por mais que eu ache que o Robert De Niro, eu não, muita gente, quase todo mundo, por mais que eu ache que o Robert De Niro, em determinados momentos, ele tá num piloto automático, e a gente sabe que muitos filmes ele faz de piloto automático mesmo, só pelo dinheiro, em filmes como esse, ele dá um pouquinho a mais, é o famoso dar um gás a mais para que o filme atinja um outro lugar. E a gente consegue ver direitinho que esse é um filme que ele colocou um pouco mais de Robert De Niro, porque ele faz duas composições completamente diferentes, apesar da gente ver que é o Robert De Niro com, sei lá, 15 minutos de filme, você já sabe direitinho diferenciar os dois. E a diferença entre os dois é bastante sutil, é um óculos, um chapéu, o nariz dos dois é mais ou menos o mesmo. Isso pode ser uma coisa até que incomode algumas pessoas, tá? Porque tem uma prótese, né? O De Niro tá usando uma prótese nos dois papéis, prótese de nariz, de rosto, então isso pode incomodar algumas pessoas, em especial o nariz. Tinha hora que eu olhava para aquele nariz e falava, isso tá me incomodando. Mas na cena seguinte eu ignorava e toca o barco e vamos lá que tá funcionando. Mas é isso, a composição do De Niro é parecida e diferente ao mesmo tempo, e eu tive a curiosidade de olhar os dois personagens reais, porque sim, é uma história real, baseada na relação entre os dois e como essa relação entre os dois mudou para sempre a história da máfia, como essa sinopse que eu li aqui para vocês, que eu vou dar crédito, é do Adoro Cinema. Essa relação dos dois mudou completamente a história da máfia, é sim uma relação real, o filme é baseado nessa história real, então eu tive curiosidade de ir lá olhar as fotos dos dois, do Frank Costello e do Vito Genovese, e olha, o De Niro com próteses, com óculos, com chapéu, com tudo, conseguiu chegar num ponto bem parecido com os dois personagens reais. E se você olhar os dois personagens, eles são até bem parecidos fisicamente mesmo, ou seja, dá pra entender a escolha de um mesmo ator para interpretar os dois personagens. Claro, não poderia ser qualquer ator, é o Robert De Niro. Estamos falando aqui de um dos maiores atores da história do cinema. Então só por isso a gente dá o crédito, só por isso a gente vai ao cinema. É um ator capaz de levar a gente ao cinema. Aliás, falando em cinema, eu fiquei pensando que esse é um filme que tranquilamente hoje chegaria direto em streaming. Eu acho até curioso um filme desse estar sendo lançado em cinema. Claro, é por causa do Robert De Niro, porque um filme com Robert De Niro não vai chegar direto em streaming. Tem até alguns que chegam, vai, mas um filme com Robert De Niro, do Barry Levinson, com o roteiro do Nick Pileggi, um filme produzido pela Warner, é um filme que vai chegar ao cinema, é um filme para cinema, mas eu acho que hoje, diante da situação, diante do cinema que a gente vive, diante das relações que a gente vive no cinema, eu não me surpreenderia se esse filme tivesse chegado direto num streaming, numa Netflix, num portal Max, numa Paramount. Ele é da Warner, então ele chegaria na Max, mas a Max não costuma fazer filmes dessa proporção, com essa proporção, direto para sua plataforma de streaming. Alguns eles até ignoram, alguns eles até deletam
da sua plataforma, não terminam a produção ou terminam a produção e deletam. A gente já viu essa história acontecer dentro da própria Warner, dentro da própria plataforma Max, mas eu acho que esse filme eles resolveram lançar. Não é um filme que vai render horrores de bilheteria, é um filme que vai ter ali o seu rendimento médio para ruim, mas as pessoas que forem ao cinema, eu acho que vão se dividir nesses dois tipos. Pessoas que já se interessam pelo assunto, pelos atores e vão se divertir, e pessoas que vão esperando algo mais, vão esperando, sei lá, um novo Bons Companheiros, um novo The Sopranos, um novo Poderoso Chefão. Essas pessoas com certeza vão sair decepcionadas. Eu fiquei ali no meio do caminho. Eu sou uma das pessoas que consegue se divertir, mas consegue também enxergar que não é um filme que vai mudar a humanidade. Esse é o tradicional filme 3 estrelas pra mim. Eu poderia contar um pouco mais da história desse filme aqui pra vocês? Até poderia, mas acho que não vem ao caso, porque eu vou estragar tudo o que acontece, toda a trama que acontece, toda a relação entre os dois personagens, que evoca muita coisa do passado dos dois, mas um passado que foi um passado de muita amizade, teve algumas rusgas, e a gente vê direitinho que eles trouxeram para os dias de hoje no filme. Atualizaram essas rusgas, atualizaram essa relação entre eles no passado, e é exatamente esse embate, em cima desse embate, que se dá esse filme The Alto Knights. Eu já falei, o filme ganha 3 estrelas por mim, agora eu queria saber o que você achou de The Alto Knights. Você foi ao cinema assistir a The Alto Knights? Você planeja, depois dessa minha crítica, assistir a The Alto Knights? Você é do tipo que gosta de filmes da máfia? Você gosta do Robert De Niro? Porque tem gente que não gosta, né? Vai que você é do tipo que não quer nunca mais ver alguma coisa interpretada pelo Robert De Niro. Não sei se essa pessoa existe, mas enfim. Conta pra mim que eu quero saber. Para falar comigo, você já sabe, basta mandar uma mensagem através do site da minha produtora, o cotonizio.com.br, através das minhas mídias sociais, @RodrigoJames no X, no Threads, no Instagram ou no Blue Sky, através do YouTube, comentem aí no YouTube caso vocês estejam ouvindo esse episódio por essa plataforma, ou usando a caixa de comentários aí do Spotify, caso vocês estejam ouvindo pelo Spotify, e eu acredito que a grande maioria de vocês deve estar ouvindo pelo Spotify. O Meninos Eu Vi fica por aqui e eu volto logo mais com mais críticas e dicas do que assistir. Um grande abraço e até lá!